Nós temos rapidamente algumas ilustrações que talvez podem nos ajudar. Vocês lembram que numa palestra anterior nós mencionamos a existência dos liberais, ou do liberalismo, e do primitivismo, que você podia chamar também de tradicionalismo, ou fanatismo. E o que nós estamos presenciando hoje como igreja é uma verdadeira sacudidura. Os liberais que estão nesse extremo criticam a igreja do extremo oposto dos fanáticos e diz que toda a igreja é fanática, só eles são os bons. E por sua vez os tradicionalistas ou fanáticos criticam a igreja da perspectiva dos liberais. Você percebeu que nós estamos numa verdadeira guerra de foice? Num arranca-rabo? Aí, e a igreja está no meio tomando cacetada de ambos os lados? Isso é uma coisa que nós não tínhamos experimentado até, começando com a década de 70, mais ou menos dali para frente. Então tenha em mente que nós temos hoje tensões teológicas entre extremos. Aqui nós temos um outro diagrama que eu acho muito elucidativo. Se você estudar os escritos de Ellen White, você vai ver que nos últimos dias ela fala da sacudidura de uma forma muito interessante. Todas as denominações religiosas, sem nenhuma exceção, eles têm uma polarização entre o verdadeiro católico e o falso católico, entre o verdadeiro batista e o falso batista, entre o verdadeiro luterano e o falso luterano, entre o verdadeiro metodista e o falso. Eu não estou dizendo que você deve concordar com eles, mas dentro do que a igreja crê, tem aquele que segue e o que não segue. E a igreja adventista não é uma exceção. Nós também temos no nosso meio o verdadeiro adventista e o falso adventista. Ellen White diz que esse problema só vai ser resolvido mesmo quando quando vier a sacudidura. A sacudidura vai realmente mostrar quem é quem. E os filhos de Deus que hoje pertencem a outras denominações vão entrar na igreja e o falso adventista vai cair fora em apostasia. Se você tem dúvidas sobre isso, leia o livro Eventos Finais, você vai ver bem clarinho ali quando a senhora White fala sobre sacudidura sobre isso. Mas os ministérios independentes belicosos, eles dizem o seguinte: o falso adventista que fique dentro da corporação ali, apostatada ali, etc. E o verdadeiro adventista deve cair fora para estabelecer um movimento de maior santidade. Você já viu isso? Você percebe como é exatamente o oposto que eles dizem do que a senhora White fala? Em nenhum lugar a senhora White, nos seus escritos, prevê a queda do movimento adventista. Ela diz que a igreja parecerá como prestes a cair, mas não cairá. Ela diz também quando a maioria nos abandona, mas sempre o modelo dela é aquele e não esse aqui. Vamos só ler uma declaração a mais aí que nós encontramos ali sob a sacudidura, nos Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 80 e 81. Estão rapidamente se aproximando dias quando haverá grande perplexidade e confusão. Satanás trajado de vestes angelicais enganará, se possível, os próprios escolhidos. Haverá muitos deuses e senhores. Soprará todo o vento de doutrina. Aqueles que têm rendido altas homenagens à falsamente chamada ciência não serão os líderes de então. Os que confiam no intelecto, no gênio ou talento, não permanecerão à frente das fileiras e colunas. Na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Muitas estrelas cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. A pergunta não é se o movimento vai triunfar. A pergunta é se eu vou triunfar com esse movimento. Sabe que como igreja nós entramos numa espécie de letargia, do Jesus me ama, eu sou amado de Jesus e não muito mais. E eu me perguntava, e quando nós vamos aumentar a nossa convicção e a nossa segurança para enfrentarmos os eventos finais? Sabe que eu recebi um artigo esses tempos,
um sermão, já faz algum tempo, de um ancião da igreja, que eu achei muito interessante. O título dele era Reformadores da Vida Alheia. Você sabe que enquanto eu crer que você é o problema da igreja e você crer que o problema da igreja sou eu, ninguém vai mudar e tudo vai ficar igual. A coisa só vai mudar no momento em que você crê que você é o problema da igreja e eu crer que eu sou o problema e que devo melhorar também. Cuidem com essa questão. Quão diferente seria a igreja se nós tivéssemos menos críticos e mais solucionadores de problemas? Se você resolvesse a sua vida e eu resolvesse a minha vida, a coisa seria diferente. Agora, eu já estudei muito a questão dos críticos. E eu percebi que os críticos mais belicosos que a igreja já enfrentou são como meteoros, que brilharam muito e depois se apagaram na escuridão. Essa igreja sobreviveu críticas muito maiores e permanece até hoje. Ela tem dificuldades? Tem. Agora, não se esqueça que, em realidade, e é algo lamentável, os grandes críticos que eu conheci são pessoas que não conseguiram controlar a sua vida moral e as suas paixões. E você sabe que muitas vezes quem não controla a sua vida ou da sua família tenta controlar dos outros. Nós muitas vezes brincamos de Deus e nós achamos que eu sou o salvador da igreja, você é o salvador da igreja. Não, a igreja tem um salvador que se chama Jesus Cristo. Nós temos o privilégio de colaborar com Ele, mas eu não sou o salvador da igreja e nem você. A igreja vai continuar comigo ou semigo, como alguns dizem, até. Eu creio que nós deveríamos mudar a nossa perspectiva, somar mais e detonar menos. E a nossa vida seria diferente. E eu só digo uma coisa, eu preferiria que Deus tirasse a minha vida do que eu me voltar contra Deus, a sua igreja e a sua mensagem. Mas que Deus nos ajude, que coloque no coração de cada um de vocês uma convicção desta, que possa somar e que juntos unidos possamos finalizar a pregação do Evangelho para vermos Jesus voltando em nossa geração. Deus os abençoe ricamente.